uma vez, quero agradecer sua participação, obrigado por aceitar participar. Eu que agradeço esse convite para esse bate-papo. E aí, vamos falar um pouco de como você começou no triatlon, de onde saiu essa parada que você me falou que começou já lá na década de 90 e tal, como é que foi essa parada, por que você entrou nisso? Porque nessa época o meu negócio era ver TV de manhã, no final de semana, em vez de... Eu vou falar um pouco, eu sempre gostei muito de atividade física, na verdade. Sempre gostei muito de estar me movimentando. Nunca fui daquele cara do videogame, vamos dizer assim. Né? Apesar que na época o Master System, Phantom System, né? Tava começando aquela coisa. Mas eu nunca fui muito da parte dos videogames, não. Então eu vou falar um pouco mais de algumas atividades que tem mais a ver com o triatlon propriamente dito. Eu cheguei a fazer judô, fui federado, fui até a faixa verde, cheguei a competir no Campeonato Baiano, cheguei a ganhar inclusive etapa de Campeonato Baiano. Maneiro. Mas assim, eu vou falar um pouco mais do que tem a ver com o triatlon. Minha família tinha uma casa de praia, eu acho que igual o Fábio, vou puxar lá na Bahia. E aí minha família tinha uma casa de praia, família par de pai, lá na ilha de Itaparica, pra quem não sabe é como se fosse Rio Niterói, né? O que tá do outro lado da Baía de Todos os Santos. E aí nessa da casa de praia, o futebol na praia, o vôlei... Mas tu não ia correndo igual o Fábio, né? Não ia correndo igual o Fábio. Então tinha o vôlei, era ali na frente mesmo, era um quarteirãozinho. Então tinha o futebol, tinha o vôlei e de vez em quando o mar ficava um pouco mais agitado. E aí os tios, na época, os pais compraram umas pranchas daquela de isopor de supermercado, então rolava aquele surfzinho, aquele bodyboard ali bem de garoto. E aí eu gostei. Era mais brincadeira. Era uma brincadeira, pura brincadeira, não tinha nada a ver com esporte. Tem uma história assim, em relação a isso, que até um dia eu vou mostrar isso pro meu pai e ele vai rir, que assim, eu morei em Natal, e lá o mar é tranquilo, a gente pegava onda de bodyboard, tranquilo. Quando eu vim pro Rio, falei pro meu pai, não, eu pego onda. Aí meu pai arrumou uma prancha lá desse tipo aí, maluco, fiquei lá o dia inteiro na prancha, cheguei em casa com o peito todo ralado, vermelho. Todo assado. tu não pegava onda, ficou me zoando. A gente na época do isopor tinha que ficar com camisa mesmo, porque eu não amassava sabia, todo. Eu não sabia disso. De formar bolha. E aí eu gostei daquele negócio, e aí eu pedi de aniversário de 10 anos um bodyboard. E ganhei, fiquei uns 2 anos pegando bodyboard, morava na Barra, em Salvador, relativamente próximo da praia, então 2 vezes por semana mais ou menos eu tava lá, às vezes final de semana também. E aí com 12 anos eu pedi uma prancha, tinham 2 primos mais velhos, inclusive um... Mas aí prancha de surf mesmo? Prancha mesmo, de surf. E aí ganhei de aniversário, uma prancha usada na época, aí eu comecei a surfar direto. Então 12, 13, 14, 15, 16 foi quando eu saí da Bahia e vim pro Rio. Então esse período, esses anos, eu cheguei a ter uma frequência assim grande. Essa parada do surf é maneira assim, eu tenho vontade de aprender ainda. Tem um camarada aí, ele vai ver esse vídeo depois, ele sabe que eu falei, vou aprender, daqui a pouco eu vou, assim, tem que ser devagar, né? Já tem então, 3 modalidades pra me atrapalhar, vamos dizer assim, né? Pra ocupar meu tempo. Então mais uma. Cheguei a me arriscar em 2 competições, mas eu falei, não, o negócio é mais brincadeira mesmo. Mas surfava com bastante frequência. Então tu ainda sabe pegar onda? Sei. Então qualquer dia desse acho que eu vou pegar uma aula contigo. 4, 5 vezes semana. Tinha vezes que eu surfava a semana inteira, inclusive. Então assim, isso me deu uma certa familiaridade com o mar. Então eu me sinto muito à vontade no mar, trazendo um pouquinho aí pra questão do triatlon. Que é o cara da natação, então, né? Tem uma natação razoável, me sinto à vontade dentro da água. A gente fica com a remada boa, né? Isso. E eu acho que engraçado que o movimento é bem um movimento mesmo. Exatamente. Aquele movimento de... O movimento realmente já tem um condicionamento desde de garoto. Com relação à bike, eu morei um tempo no interior com meu pai, 91, 92, 93, nessa que eu comecei a fazer judô, e em Paulo Afonso, lá na divisa com Sergipe, do lado da ABB, que meu pai era funcionário do Banco do Brasil, fizeram uma pista, a cidade fez uma pista de bicicross. E aí eu passei... No Nordeste eu acho que isso é meio comum, né? No Nordeste Natal, tem muito. Natal, uma perto da minha casa tinha. De lazer pra garotada, bacana. Aí eu olhando ali, a galera andando na pista, tinha um colega meu que andava, falou, vamos lá conhecer. E aí eu gostei daquele negócio, falei, vou comprar uma BMX pra andar. Aí comprei uma BMX usada, comecei a andar, comecei a treinar.
E aí voltei para Salvador para morar com minha mãe, e aí continuei o treinamento, cheguei a ser federado, cheguei a competir o Campeonato Baiano, ganhei o Campeonato Baiano daquele ano, 13, 14 anos. Mas de BMX? De BMX, tipo do cross. De pular, do cross, e de dar saltar, cambalhota e... exatamente, vem... de rampa, de gate. Então assim, meu negócio era só isso. Aquela curva, tipo... Exatamente. Então aí fiquei... Só que acontece o seguinte, na verdade eu sempre fui um cara muito competitivo no sentido assim de... Se eu faço uma coisa e acho... Não deu pra perceber. Acho legal... Não sei o que é competitivo. Acho legal, eu toco em frente, entendeu? Mas assim, uma competição no sentido de curtir o treinar, de gostar talvez mais da adrenalina da competição em si do que propriamente do resultado. É claro que você treina para ter o resultado, mas eu acho que a adrenalina da prova é um negócio muito gostoso. É diferente. Eu acho. Não, é diferente. É diferente você fazer um simulado e você fazer uma prova em que você está competindo para ser o melhor. Sim. E, assim, é claro, né? Tem vários níveis de competição, mas claro que eu também já participei de algumas coisas. Cara, quando você tá competindo, você sabe que tem chance de estar na frente, cara, é um negócio surreal. Você dá tudo ali, né? E aí eu comecei a ficar um pouco frustrado no caso da BMX por duas questões. Primeiro que eu não tinha muito o apoio dos meus pais. Na verdade, nunca tive. Eu acho que isso é uma questão dentro do esporte. Quem tem ou não o apoio dos pais. E quando você é novo, isso implica no próprio investimento que você vai ter no equipamento, na questão da assessoria. Então isso tem toda uma cadeia de implicações importantes. Agora assim, vamos pegar isso como gancho aí. Você acha que, por exemplo, eu vejo que o esporte no Brasil ele não tem apoio no geral, né? Não tem uma cultura esportiva bacana. Você acha que isso não influencia assim, a galera? Se existisse uma cultura escolar do esporte, talvez, né? Eu bato nessa tecla, as escolas com o esporte todo dia e tal. De repente os pais teriam mais informação, né? A gente teria uma geração mais... A opinião de uma pessoa que é professor, assim como você, deveria sim ter uma cultura muito forte, escolar, não só fundamental, médio, inclusive universitária, né? Falta apoio governamental como um todo, então, isso o Brasil ressente muito. E falta a questão da cultura, a cultura mais geral do esporte, propriamente dito, dentro de casa. Porque você falou, por exemplo, da BMX, é um esporte que assim, não é muito conhecido, né? Hoje em dia a gente ainda você vê transmissão na ESPN, você tem o canal off, você tem uma porrada de coisa na televisão que você ainda vê aí downhill, os caras descendo escadaria. Mas, pô, na minha época eu não via nada de que passava na televisão, é novela, vale a pena ver de novo e desenho pra criança de manhã. Então, nessa época, eu creio que seria bem difícil até ter o apoio dos seus pais de repente por conta disso, você não acha? Assim, que... Com certeza. Então, assim, era um esporte pouco conhecido, talvez não tivesse um pouco apoio, são hipóteses por causa disso. Então, assim, acontecia que eu estava treinando, e aí vem uma questão que eu acho que envolve muitos esportes, né? Essa questão dos atletas com as federações e as organizações, não tinha prova. Sim. Não tinha prova. Então, assim, treina. Pra quê, né? Pra sem competir, objetivo. Pra competir, eu teria que vir pro eixo São Paulo, nem Rio, porque o Rio sempre foi muito fraco de BMX. São Paulo, muito forte, na verdade, o principal estado do Brasil. E Sul, e eu não tinha dinheiro. Muito porque não tinha apoio dos pais. Então, assim, isso me deu uma desmotivada em termos do BMX. Joga uma água fria legal. E nisso o surf, ele continuava. Então eu treinava o BMX no final de semana, surfava durante a semana. Ficava como uma bola de escape, complementando. Nunca parei nesse sentido com o surf enquanto eu estava lá. E aí nessa década de 90, Night Bikers, eu não sei se você lembra disso. Não. E aí tinha um colega que estava no Night Bikers, era aqueles grupos da galera que saía para passear pela cidade, né, até por uma questão de segurança. Se eu não me engano, começou aqui no Rio, de São Paulo. E aí tinha um colega que andava, falei assim, porra, bacana esse negócio. E eu morava na Barra, em Salvador, e minha avó morava em Itapuã, na outra ponta. A pista ficava próximo de Itapuã. Então, final de semana, para treinar, eu ia para casa da minha avó. Às vezes eu botava no ônibus
E teve um dia que eu falei, porra, eu vou de bicicleta. E eu gostei muito daquela sensação que não tinha nada a ver com o BMX, de pegar a bicicleta, botar uma mochila nas costas e ir pedalando. Pra mim, essa é a melhor coisa. E minha família assim, nossa, você foi de bicicleta da Barra para Itapuã, como se fosse 20 quilômetros. A distância era próxima? Era 20 e poucos quilômetros, mais ou menos. A orla de Salvador é relativamente comprida. Aí eu gostei daquela coisa, poxa, andar essa distância. Não, o nego já manda assim, 20 quilômetros. Nossa, uau, exatamente, caraca, né? Você, sentiu o cara, né? Exatamente. Aí eu falei, bacana isso. E aí me motivou para comprar uma mountain bike. Comprei uma mountain bike bem simples, na época 18 marchas, que era... né? Quadro de aço e tudo mais. Todo mundo queria ter, né? Aquela exatamente. 21 marchas. Quanto mais marcha, melhor. Quanto mais marcha, impressionava, o olho chegava a brilhar. Exatamente. A minha era 18, era um pouquinho mais barato. E nisso eu comecei, no Night Bikers, a fazer pedais um pouco mais longos. Inclusive esse percurso, tinha esse grupo saía do Farol da Barra. Aí um dos passeios que fazia era até a Lagoa do Abaeté, em Salvador, que é em Itapuã, e voltava. E aí dava coisa de uns 45 quilômetros. Então nisso eu comecei a tomar gosto pela questão de pedalar um pouco mais tempo. Apesar de ter sido do BMX, ou seja, uma ala um pouco mais radical, vamos dizer assim, eu não cheguei a fazer o mountain bike competitivamente. Eu nunca cheguei a treinar para competir. Entendi. Nunca me vi competindo no mountain era passear bike. Mesmo. O negócio era passear. Mountain bike era para passear. E aí, um belo dia, eu fui assistir uma competição de triatlon, que um primo meu, na verdade, primo do meu pai, Maurinho, foi participar no Porto da Barra, né? Ele me convidou e eu fui. E aí eu achei aquilo ali muito bacana, muito legal. Quem vê de fora, eu tenho essa sensação, de fora você vê equipamento, a galera, aquela vibe ali, assim, tem uma atmosfera maneira, né? O esforço é que a gente não é perceptível do lado de fora. A questão da transição, você tá fazendo uma modalidade, daqui a pouco você faz uma transição para pegar a bicicleta. Isso é a parada que eu acho mais maneiro. Daqui a pouco larga a bicicleta para começar a correr. Essa administração de vários cenários diferentes, você se sente o cara, né? Larga uma coisa, como se você estivesse lutando com várias armas diferentes, né? Assim, vários campos de batalha que você tem que se adaptar, como se fosse passando de fase, assim. Como se você fazer uma associação com videogame, você tá na fase 1, a natação, aí vem o estágio bônus, que é a transição, aí vem a segunda fase do estágio bônus. Cara, bizarro. E isso foi em 95, no início de 95. Agora eu vou começar a situar a origem propriamente dita. Aí eu falei, bacana, eu gosto de nadar, gosto de pedalar, não tinha experimentado até então a corrida. Eu falei, vou começar essa brincadeira. E aí resolvi começar a correr. E aí naquela coisa, né? 16 anos de idade, na empolgação, você sem orientação nenhuma. Então era aquela coisa assim, na pura percepção de esforço. Só que eu vou dizer que eu sou um pouco raçudo. Então às vezes está doendo, mas... Com 16 anos você não tem parâmetro. Não tem parâmetro nenhum. Com 16 anos. Hoje eu percebo que eu fazia cada coisa que era. Cara, teve uma vez que a gente subiu o Alto da Boa Vista, eu subi com a bicicleta sem marcha. Olha só. E aí a gente ia em zigue-zague, né? Pra poder diminuir um pouco a inclinação. Cara, negócio assim. Eu falo, hoje eu acho que eu não consigo nem com a cordinha me puxando, eu acho. E aí nessa comecei a correr. Comecei a treinar, só que treinava demais, então inclusive com 16 anos mesmo, no próprio início eu comecei a ter muitas dores, o que eu não tinha. Mas que joelho? No bicicross, joelho, tive a tal tão conhecida canelite, então doía, quando doía eu parava e ficava 2 dias parado, depois corria, e aí nessa fiz algumas corridas de rua, participei de 2 de 10... uma de 15, que foi a eliminatória do São Silvestre, para 95. E aí, nesse próprio treinamento, ou seja, com 4 meses, já foi o suficiente para me machucar. Então, ficou 4 meses fazendo 4 meses fazendo corrida de rua, vamos dizer assim. Só a corrida? Só a corrida. Não cheguei a ficar, de fato, treinando os 3 juntos. A pedal nem a natação. Não fiz. Só a corrida. Entendi. E aí no final de 95, no Réveillon especificamente, eu me mudo pro Rio de Janeiro. Já tava com o joelho um pouco
um pouco doído. E aí quando eu vim pra cá, é que eu já não tava correndo mais por questão de dor no joelho. Comprei uma bicicleta, uma Speed, na época também por falta de orientação, eu com 1,63 m eu tinha umas 54. Comprou uma bicicleta grande. 54, grande, isso me deu muita dor nas costas, me deu muito problema. E aí eu fiquei só pedalando. E aí quando apareceram algumas provas, era aquela coisa assim, ó, vamos correr 15 dias antes, porque eu já tinha uma preocupação de não treinar para nem conseguir competir, porque já estaria doendo, provavelmente. Entendi. Então era aquela coisa assim, 15 dias antes, dou uma corridinha, dou uma nadada no mar. Só pra sair do zero. Só pra sair do zero e vamos encarar. E aí nessa eu fiz um triatlon, na época era Estácio Boa Vista, em 96. Fiz um duatlon na Barra e um aquatlon. Isso foi em 96. O triatlon, o duatlon 96. Eu não tenho nem notícia de coisa na Barra nessa época. 97, um aquatlon e um duatlon em Salvador. Que por acaso eu fui passar as férias, levei a bike e aí teve um duatlon e aí eu participei. Foram essas 4 provas que eu participei. Mas assim, você falou que... tá, beleza. Tem esse lance do triatlon e tal, mas na natação, você falou que já tinha um histórico, nadava e tal. Mas nunca tinha feito um treino de piscina. Eu fiz essa prova, o sprint, nadei umas 2 vezes no mar. Mas esse histórico de natação que você fala, que eu vejo que você tem, assim, você não é um cara... Do surf. É do surf. Do surf. A remada faz muita diferença. Tem um camarada, a gente tá pra gravar um vídeo assim também, que ele também pegava onda de bodyboard e tal, ele tem uma natação boa, acho que a remada ajuda muito mesmo. Sim. A galera, porque você faz um movimento exatamente, é como se fosse um educativo, infinitamente. Eu fiquei fazendo educativo por alguns anos. Fora, né? Você fica com... E aí você cria uma musculatura específica que é justamente o movimento. E outra, você faz esse movimento com o quadril na horizontal. Quer dizer, você diminui muito a rotação do quadril. Você vai girar mais o tronco mesmo para poder fazer o movimento. Né? Então, você só repete o movimento quando tá nadando. Porque você tem uma natação boa, cara. Não é uma natação ruim. Talvez em longa distância. Hoje em dia eu fico pensando, é aquela velha história, né? Em 96, com 17 anos, eu acho que eu tinha um parafuso a menos. Porque... nadei 2 vezes no mar antes desse sprint aqui. No prédio que eu morava tinha uma piscina que devia ter uns 15 metros. Eu ficava indo e voltando ali dias antes da competição. E encarava, mesmo sendo 750 uma distância pequena, sem treinar nada, hoje, com 41 anos de idade, eu vejo que era um pouco inconsequente. Né? Não, tem uma galera que eu conheço que tem mais ou menos essa idade aí, que 750 metros o cara faz naquela porrada de frequência lá em cima, mas assim, se você botar esse mesmo cara numa distância maior, ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Ele só tem aquela explosão da idade. Eu sobrevivi, né? Exatamente. Sobrevivi porque era uma prova curta. A frequência cardíaca dele diminui muito rápido quando ele sai da água, na transição e tal. Então assim, ele mantém a explosão por um tempo razoável e aí em provas curtas ele tem uma vantagem competitiva grande. Mais leve, assim, o cara fiz tá até em desenvolvimento. E consegui sobreviver razoavelmente, porque acho que 12 minutos, acho que foi 12,08 se eu não me engano, para o 750 dá um pace ali de 1,30 e... natação boa. Alguma coisa de sunga, né? Não. De sunga, então... Então, aí vamos aproveitar então que você tá falando disso, né? Você tá falando da década de 90. Você então viveu uma época que o esporte tinha menos visibilidade, o equipamento era mais difícil. Sim. Agora, como é que você vê o esporte como um todo? Assim, você acha que o que mudou? Mudou muito? Mudou para melhor? Você acha que tem mais visibilidade, mais apoio? Eu fiquei de 98 até agora parado. E longe mesmo 98, do esporte. 22 então anos. Foram 22 anos. Então em 22 anos muita coisa mudou. Eu fiquei, assim, muito impressionado com a questão do equipamento no ciclismo. Né? Impressionado no bom ou no mau sentido? No bom sentido. As bicicletas muito bonitas, assim, impressiona, dá gosto de ver as bicicletas. Aerodinâmica, gente. A aerodinâmica. As rodas, já tinham algumas rodas de carbono, mas não com a tecnologia que tem hoje em dia, né? Então, assim... Hoje em dia se discutem os milésimos de segundo que você ganha. Então, assim...
Se tinham bicicletas de contrarrelógio, obviamente, né? Tinha. Nessa época, mas não tinha nem de perto a tecnologia. Quando eu vejo foto, me parece uma adaptação das bicicletas que eram normais. Tipo assim, o cara pegava uma bicicleta normal, fazia uma ligeira adaptação, quer dizer, o quadro era igual, mas aí botava um guidão diferente, mexia um pouquinho aqui, de repente uma coroa maior, e aí trazia um certo ganho de performance. Sim, já tinha roda fechada, entendeu? Pouca gente tinha. Eles deviam trazer do velódromo, por exemplo. Sim, mas assim, era... A maioria era roda raiada mesmo e perfil baixo e alumínio. A imensa maioria. Uma pessoa ou outra tinha uma roda de carbono. Que era grande. A Trek, especificamente, né? Eu lembro, já tinha alguns quadros de carbono, tinha pouco tempo que estava começando a sair os quadros de carbono. Então, assim, a imensa maioria das bicicletas era alumínio ou cromo, né? Ou cromo. Então, assim, era realmente... Então, você acha que na questão de equipamento melhorou bastante muito. E visibilidade? Você acha que... Hoje em dia a gente tem YouTube, tem SPN... sim, com a questão das mídias sociais, hoje você tem outro tipo de visibilidade. Se você quiser procurar informação, você acha que exatamente, vai diferente daquela época em que você fundamentalmente só tinha as revistas para você se instruir em alguma coisa e ter alguma noção de alguma coisa. Hoje em dia você consegue fazer treinamentos razoáveis, pelo menos com menos risco, vamos dizer assim, de lesão, né? Você tem dicas e tutoriais muito bons que ajuda a quem não tem, no caso, uma estrutura. Sim. Né? Às vezes por uma questão financeira você não pode pagar. Eu acredito nisso, assim, se o cara quiser buscar informação, ele talvez não ache a informação que ele está procurando, mas alguma coisa ele acha. E aí ele pode ir aqui, vai ali, tem mais gente fazendo, né? A disponibilidade de equipamento maior. Vamos dizer assim, você não fica tão desorientado. Exatamente. Vamos dizer assim. Eu também acho. Agora, assim, voltando aí na questão que você falou do Night Bikers, né? Eu até falei isso outro dia, estava comentando com um amigo nosso, na adolescência, teve uma época que a gente, toda quarta-feira, saía para fazer um pedal desse assim, pedalando todo mundo junto, né? É uma questão bem bacana é uma forma bem bacana de entrar no ciclismo, né? De participar. E tu pensa em, sei lá, voltar a correr agora, assim, ou tu acha que tu vai ficar só no ciclismo e na natação? Eu nunca consegui, de fato, fazer as 3 modalidades. Eu nunca consegui treinar. Né? Então, assim, desde 98 que eu não corro, né? Tentei dar uns trotes aí uns tempos atrás, mas aparece uma dor muito forte do lado direito que eu ainda não sei exatamente o que é. Fiz umas ressonâncias que não deu nada, mas segundo os médicos consultados não é uma questão de estrutura, é uma questão biomecânica. Na analogia que o médico fez, o seu carro parado até que tá ok, mas quando ele começa a se movimentar, dá problema. Então, assim, hoje em dia eu já tô feliz de estar voltando a pedalar e a nadar. Tô muito feliz. Pelo menos já tá fazendo uma atividade física. Tô fazendo essas 2 atividades. Tô sofrendo um pouquinho mais na questão do ciclismo. Aparece uma dor aqui, aparece uma dor ali. Às vezes eu me empolgo. Faço uma ladeira que não devo. Se empolga, você tá sendo benevolente. Que você fez umas 4 ou 5 ladeiras que eu falo, caraca, o maluco tá louco. Assim. Mas eu me arrependo depois que aparece a dor, bate aquele arrependimento. Eu acho que se você ficar no plano aqui no Rio, você tem lugares aí bons de treinar, como a gente treinou hoje ali, né? Você tem a Estrada do Pontal, que é um sobe e desce, tem Guapimirim, quando você quiser a gente vai pra lá fazer um pedal lá. Você vai ver que o terreno é melhor, né? Você tem um sobe e desce, mas a altimetria acumulada é bacana, mas não é sofrido. Então você consegue fazer um passeio maneiro, com um ritmo maneiro. Vamos dizer que eu fiz umas 2 kamikaze aí, vista chinesa pelo Horto e cabritos. Não, cabritos. Esse final de semana realmente não deveria ter feito. Cabritos você pegou pesado. E isso depois você fez grota e voltou por cabrito. Não, peguei os cabritos para voltar pela grota. Menos mal, vamos dizer assim. Não, mas mesmo assim, você pegou 2 subidas pesadas no mesmo dia. Sim. Né? Contando como se fosse uma grota só, né? Mas... cara, bacana. E agora só pra fechar aqui, a gente tá aí com 24 minutos. Você é um cara que, assim, tem muita informação. Eu vejo que você guarda umas paradas assim que eu falo, cara, de onde esse maluco tirou? Como que ele consegue lembrar? E olha que eu sou um cara que, assim, eu guardo as coisas. Mas você é um cara que guarda
os mínimos detalhes. Sempre foi assim? Eu tenho uma boa memória para algumas coisas, tem uns fatos muito engraçados. E aí o que acontece? Na época do bicicross, eu comprava todo mês uma revista que existia na época que chamava Bici Sport. E aí na Bici Sport tinha ciclismo de estrada, tinha mountain bike e tinha o bicicross, que era o que me interessava. E tinha triatlon também. Então o que acontece? Eu tinha essa série, a série, né, da revista. Então quando eu comecei a me interessar pelo triatlon, eu peguei todas as revistas e passei a ficar lendo, entendeu? As reportagens direto. Então acabei que eu memorizei. E tinha uma loja lá em Salvador em que o pessoal botava muito vídeo de triatlon, entendeu? Então às vezes a gente estava lá na loja batendo papo e tava rolando o videozinho de triatlon, então eu ficava de olho ali assistindo as competições. Na época eu olhava o Ironman do Havaí e eu falava, nossa... É o sonho, né, cara? Não existe esse triatleta que... Não existe esse triatleta que não veja o cara que vídeo é triatleta mesmo de Kona e diga assim, seria um sonho realmente fazer esse negócio. A grandiosidade da parada, acho que o cara triatleta de verdade, ele sempre vai olhar assim, por mais que ele não queira chegar lá, ele vai falar assim, não, os caras são aí. Os caras são foda, né? É sinistro. Cara, beleza. Valeu aí por ter participado. Léo, obrigado aí pelo convite. E se tiver outra oportunidade, a gente bate mais um papo, fala um pouco mais sobre... Com certeza, mais alguns pontos. Hoje foi mais aí sobre a sua história, como você começou e tal. Depois a gente pode escolher um outro tema. Mas é isso, agradeço. Vamos ver se eu consigo voltar aí aos pouquinhos. Meu mote atual vai. Lesão, correr de lesão. Então quero me manter em atividade. Não, agora, então assim, vou assumir aqui um compromisso, a gente vai do Apimirim fazer um pedal lá, tranquilo. Pedalzinho plano, leve. Beleza. Então com isso a gente fecha aqui, beleza, valeu. Grande abraço a todos.